Boa tarde, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai continuar com a monitoria de Direito Constitucional e eu vou partir da onde a gente parou na semana passada e a gente vai continuar junto com o conteúdo do professor Antônio e a gente vai continuar na ideia de revisar os princípios fundamentais. Hoje a gente vai. Eu escolhi não fazer slide, que eu acho que fica um pouco cansativo também, então eu vou tentar ir lendo com vocês a Constituição, até deixar ela separada aqui, e a gente vai colocando aqui o que for necessário, né? Aquilo que a gente vai identificando como importante e também algumas anotações que eu dei uma lida no slide do professor, eu até separei um pedacinho do slide dele, bem o finalzinho, que eu achei muito legal, que a gente olhasse de novo, revisasse de novo e a gente vai continuar. Então, pequenas anotações a gente vai fazendo aqui. A gente partiu da semana passada falando dos princípios fundamentais. A gente leu o artigo 1º da Constituição até o artigo 4º e eu expliquei para vocês o que aqui no texto da lei estava escrito. E hoje a gente vai continuar a partir do artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, ele é extremamente importante, é um artigo longo com diversos incisos que disserta sobre diferentes matérias. Tem aqui sobre matéria de direito civil, sobre matéria de direito penal. A gente também encontra matéria de direito processual penal, direito processual civil. Então, muitas das normas e leis que a gente vê que Código Civil, Código de Processo, tem muito embasamento no artigo 5º. E ele é um artigo que, se vocês vieram do tempo que vocês faziam pré-vestibular, vocês vão perceber que a gente sempre usava ele como uma citação, porque como ele fala de diversos direitos, diversas garantias, diversos deveres do povo brasileiro, ele pode ser usado muito facilmente em várias questões. A gente começa falando o que seria um direito fundamental. O direito fundamental, esses direitos fundamentais, eles são um conjunto de normas que dizem, um conjunto de normas e classificações, que vão classificando aquilo que a sociedade, o povo dentro dessa sociedade deve fazer. Ele é tratado como é uma liberdade pública. São as liberdades públicas que nós, povo brasileiro, temos. Aqui fala, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aqui a gente encontra já 5 princípios que a nossa Constituição, desde os seus primeiros artigos, ela já vem defendendo, que é o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. São esses 5 direitos que vão sendo mais especificados ao longo desses incisos desse mesmo artigo. Aí fala, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Já vai explicando aqui o que seria essa liberdade que o caput do artigo vai falando. Outra liberdade, a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, outro tipo de liberdade também. Então, aqui, o que que a gente vai pôr aqui? Direitos. Os direitos fundamentais são um conjunto de normas, ideias e ações relativas a li- relativas à liberdade. Isso aqui é a definição para a gente dos direitos fundamentais. Aí eles vão continuando. Os direitos fundamentais, eles são um direito que vem sendo desenvolvido não só no nosso país, mas ao longo da história, ele vai se desenvolvendo, ele vai se abrangendo, a gente vai entendendo e a gente vai constituindo esses direitos. Ele se consolidou mesmo junto com o cristianismo, porque a ideia cristã, né, a religião cristã, o cristianismo, ele tem uma forte ligação com proteger esse povo, proteger o cristão.
Então, os direitos fundamentais, eles ganham bastante força a partir do cristianismo. Então, o cristianismo se desenvolvendo dentro da Europa, a gente também percebe que esses direitos vão sendo mais protegidos. Até porque várias passagens da Bíblia vão falando sobre a proteção, a liberdade e vários outros quesitos, e tudo isso também se correlaciona. Os direitos fundamentais, os primeiros direitos dos homens, eles são criados a partir da. Eles vão sendo criados na Europa, então isso vai se dissolvendo para o resto do mundo. Os primeiros tratados sobre o direito dos homens, como era conhecido antigamente, é constituído na Europa. Tudo isso por causa dessa ideia que se perpetuou na Europa e essa religião fortíssima que eles tinham do cristianismo. Então ali vai se consolidando essas ideias e ali vão se criando todos esses direitos. Esses direitos, eles carregam diversos tipos de quesitos de proteção. Eles carregam aqui três principais tópicos que vão proteger, que é direitos fundamentais civil, os direitos fundamentais políticos e os direitos fundamentais sociais. Em algumas outras normas, é que aqui não tem. Tá. Em algumas outras normas, se vocês tiverem uma Constituição impressa, como eu tenho uma aqui na mão, eu vou ver se eu acho aqui, eles têm um sumário dos títulos dessa Constituição. Então, aqui no Planalto, no site do Planalto, a gente não tem um sumário, mas aqui a gente consegue perceber que vai falando dos títulos da Constituição, tem ali dos princípios e direitos e garantias fundamentais. Aí dentro disso a gente vai tendo, acho que não vai dar para vocês enxergarem, mas vai tendo os capítulos aqui, e eles vão separando dos deveres, que são esse primeiro, o segundo título, né, dos direitos e garantias fundamentais. Aí a gente descendo um pouco, passando, chegando no segundo título, a gente tem dos direitos sociais, e por assim vai. Então, essas três definições, que é os direitos civis, esses direitos civis, políticos e sociais, vão sendo separados nesses capítulos. O artigo 5º, vocês vão chegar em algum momento do curso que vocês vão ter que ler ele inteirinho. Ele é importante porque vai carregar, como eu já disse, normas de direito processual, normas de direito processual civil, processual penal, e tudo que a gente vai fazer, a gente baseia principalmente nesses artigos. Então, o que eu separei para hoje, principalmente para gente? Para a gente ler todos esses princípios, para a gente ir fazendo umas pequenas anotações e a gente só mesmo lendo eles e compreendendo o que aqui está escrito no texto da lei. Então, aqui a gente já fala, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude da lei. Ou seja, nenhum ser humano tem o poder como uma legislação. Se uma legislação te proíbe de fazer alguma coisa, é porque a força da lei pode fazer isso, mas nenhuma outra pessoa consegue. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui também se encontra porque o nosso Código Penal proíbe a tortura e outras leis também temos a proibição da tortura, a gente encontra um pedaço do direito penal aqui, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, as pessoas têm esse livre direito de pensar, de se expressar, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral e à imagem. Aqui a gente encontra, já quando como vocês tiveram as primeiras partes de direito civil, a gente encontra que o direito civil, ele trata aqui, ó, esse artigo é completamente relacionado ao direito civil. Dano material, dano por matéria, né, dano material, moral ou à imagem. Ou seja, a pessoa tem direito a reclamar isso se o seu direito, se esse direito seu for lesado. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção dos locais de cultos e suas liturgias. Aqui, a gente vai criar duas separações agora para esses direitos fundamentais. O que seria essa separação? A gente tem o direito fundamental propriamente dito, que é aquele direito material, e a gente tem as garantias. Essas garantias, a Constituição também disserta, eles são ferramentas. Então, a gente vai ter, dentro dos textos da Constituição, a gente tem o direito e a gente tem as garantias. Tudo isso dentro desse mesmo artigo que a gente está lendo.
Aqui, o direito, o que que a gente pode tratar ele? Ele é aquela norma mais material. A gente pode dizer que eles são os bens que a gente tem, os bens que a gente ganha, os bens que a Constituição garante, tipo a liberdade. É um bem que você tem que a Constituição está garantindo. E como que ela garante isso? Ela garante isso propriamente colocando garantias. Aqui, ó, quando fala é inviolável o direito da liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantia na forma da lei a proteção. Ou seja, além da Constituição dizer que isso pertence a você, que isso é uma garantia, que isso é um bem seu, ela também vai dar uma garantia, ou seja, vai ter uma lei, a Constituição, o Estado vai proteger esse seu cidadão para ele continuar e poder exercer. Não basta apenas você falar, principalmente se a gente falando disso na história do nosso país, infelizmente, né, não basta o texto de lei constitucional falar que a gente tem essa liberdade religiosa. A gente precisa, o Estado precisa proteger essa liberdade. E essa liberdade é protegida através dessas garantias. Então, as garantias são as ferramentas que o Estado se utiliza. E que ferramentas são essas? Ferramentas são essas leis que garantem o Código Penal, por exemplo, ele é uma ferramenta do Estado para garantir a proteção. Porque quando um direito, por exemplo, o direito à vida é lesado, quando um homicídio acontece, o Código Penal vem através das suas sanções, através das prisões, de todos os mecanismos que ali são utilizados para proteger não é para proteger aquele direito, não é exatamente para punir a pessoa. O Código Penal ele vem com uma ideia de ressocializar o agente. Mas ali a gente entende que é uma ferramenta que o Estado tem que se utilizar. Porque se a gente só dizer que o homicídio é um crime e a gente não fizer nada sobre isso, você percebe que a norma não vai ter um funcionamento, porque em algum momento a ideia, as pessoas vão tomar essa iniciativa e vão cometer crimes, vão cometer outras coisas, infelizmente, porque não tem uma forma ali do Estado poder controlar. Então, apesar do nosso Estado ser um Estado democrático de direito, ser um Estado de liberdades, ele ainda precisa desse poder. Tanto que aqui uma das primeiras coisas que fala, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer as coisas senão em virtude da lei. Então, a Constituição, esses princípios fundamentais, esses direitos fundamentais, eles vão falar dos direitos, ou seja, dos bens, das vantagens que a lei nos permite, que as leis nos dá, que é a liberdade, a propriedade, e também vai dar formas de garantir que esses direitos não sejam maculados. É assegurado, no termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de, in- e de internação coletiva, ou seja, em entidades, em postos militares, é permitido essa assistência religiosa para aqueles que forem dessa religião. Claro, ninguém nunca será obrigado, mas é permitido e o governo tem que dar essa assistência. Ninguém será privado por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou político, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, todos têm a liberdade para ter a sua crença religiosa que quiser, ou a sua crença filosófica que quiser, seguir o partido, seguir a ideologia política que quiser, sem, sem essa vedação, sem essa proibição. Mas é claro que, mesmo que você seguir, se, vamos dar um exemplo bem exagerado aqui, se a sua religião permite que você cometa roubo, por exemplo, você não vai cometer porque a lei proíbe. Então, você deve exercer as suas crenças nos limites da lei. É exatamente o que esse inciso quer dizer. É livre a expressão de atividade intelectual, artista, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Toda pessoa ela pode criar artisticamente, ela pode criar música, ela pode escrever livros, ela pode ter essa iniciação científica sem essa censura. Lembrando que
agora eu vou abrir um parênteses aqui, essa Constituição, ela vem de uma época muito conturbada do nosso país, ela vem como uma forma da gente exercer o nosso Estado democrático de direito. Essa Constituição, ela vem de um período que a gente sai de uma ditadura militar, então muitos dos incisos dela vão falar muito de liberdade mesmo. Porque na ditadura militar, essa ditadura, essa liberdade do povo não era garantida. Então aqui o texto da lei escreve para mostrar que esse novo Estado é liberdade. É claro que muitas coisas aqui ficam muito óbvias, né? Mas é mesmo para mostrar para que esse Estado de Direito está aqui, que esse Estado ele é um Estado agora democrático, um Estado livre e ele garante essas liberdades. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Muito óbvio, né? A imagem da pessoa, a vida da pessoa, a sua honra, ela não pode ser maculada e não pode ser violada. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Aqui, novamente, a casa se estende como uma parte, vamos dizer, se estende como uma parte da pessoa, então também não pode ser violado. Aí aqui a segunda parte do inciso, salvo em caso de flagrante delito ou por ordem judicial. A gente tem as buscas judiciais, que vocês vão aprender isso mais em processo penal. A gente tem casos em que pode se entrar na casa, por exemplo, para prestar socorro para a pessoa, por perigo eminente, você vai invadir a casa, não invadir, mas adentrar a casa de alguém para salvar, para ajudar essa pessoa. Ou se ali você perceber, a autoridade policial perceber que se comete um crime, ele pode fazer essa violação para proteção maior. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Qualquer pessoa pode escolher com que vai trabalhar, desde que isso, primeiramente, seja lícito e desde que, se ela necessitar, ela tenha as qualificações necessárias. O que que essas qualificações necessárias? Ninguém pode ser médico sem passar por uma faculdade de medicina. Ninguém pode exercer, ninguém pode ser advogado sem passar por uma faculdade de direito, sem passar na OAB. Então, é isso que essas qualificações que a lei exige. A lei estabelece que esses profissionais tenham essas qualificações. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardo o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. A informação ela é livre para todo mundo tem acesso a ela. É livre a locomoção no território em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Qualquer pessoa pode transitar pelo território nacional, isso não será proibido. Essa pessoa não será proibida de andar com seu carro, com a sua moto, muito óbvio também. E aqui, quando fala em tempo de paz, a gente pode pensar o que aconteceu na pandemia, né? Muitas pessoas não saíram de casa, ou alguns lugares não era permitido fazer essa livre movimentação, porque era um tempo de conturbação social. Ou em tempos de guerra, provavelmente também, né? A gente tem essa conturbação social, então se torna muito também, se torna muitas vezes perigoso as pessoas ficarem transitando tanto. Então, em alguns momentos, pode sim ser proibido essa livre locomoção. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Um exemplo, as procissões religiosas, elas podem acontecer, é uma reunião pacífica, é um lugar aberto ao público, né? As pessoas normalmente andam na rua nessas procissões. Eles avisam a autoridade competente, que normalmente é a Secretaria de Mobilidade Urbana, para que aquele local ele feche, não passe carros, para maior segurança dessas pessoas. E é claro, uma determinada religião não pode querer fazer uma passeata se já tem marcado para acontecer uma passeata de uma outra religião. Então, não frustrar uma reunião anteriormente convocada. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Associações, vocês já têm uma ideia que é, né? As pessoas se associarem para criar essas. As pessoas se associam e criam essas associações, é lícito, ela é aberta, e
desde que, claro, ela não tenha um caráter paramilitar, ou seja, não seja uma associação criada para esses fins militares. A criação de associações na forma da lei, a de cooperativas, independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aqui, novamente, o Estado não podendo intervir nessas ações, nesses conjuntos particulares, tanto porque o Estado não pode intervir, é, ele não vai intervir diretamente nessas associações, é uma forma de liberdade também. Elas têm o seu livre exercício, elas podem se criar, desde que, claro, seus objetos e seus fins sejam lícitos, sem autorização, ou seja, eu não preciso ir pedir para alguém do poder do Estado para que eu queira criar. Não, eu só tenho que seguir as leis de criação, seguir as leis necessárias para fazer aquele funcionamento, mas eu posso criar sem uma autorização de alguém. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, extinguindo-se no primeiro caso, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Associações, vamos abrir um parênteses aqui e relembrar, elas são, elas têm um caráter mais público, ou seja, associações elas são eu não quero chamar isso de sociedade, mas elas são um conjunto, elas são uma atividade sem fins lucrativos que normalmente são voltadas para exercícios sociais. Por exemplo, uma associação para resguardar, cuidar de crianças e adolescentes ou ajudar crianças e adolescentes. Então, por ter esse caráter social, a lei mesmo fala que elas não podem ser dissolvidas compulsoriamente. Diferente de uma empresa, diferente de uma sociedade que pode ali os sócios requererem, não. Se eu for dissolver essa associação, por ela ter esse caráter social, eu necessito entrar com ação judicial. Ela pode ser criada livremente, eu não preciso pedir uma autorização para o Poder Judiciário, o Legislativo, para o Poder Executivo, mas para dissolver ela, eu preciso dessa decisão judicial. Essa decisão judicial estando em trânsito e julgado. Ou seja, ela vai se dissolver, não cabe mais nenhum recurso para ela poder ficar aberta, não, ela vai se dissolver mesmo, é o definitivo, a decisão definitiva. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. A associação ela não pode ser desfeita sem essa decisão judicial. Mas se caso as pessoas que se juntaram no começo para formar essa associação queiram sair, elas podem livremente sem nenhum impedimento. É garantido o direito à propriedade, ou seja, aqui a gente percebe também mais como eu falei na semana passada, mais um direito que o nosso país ele coloca porque a gente busca essa elevação social. É garantido o direito à propriedade, ou seja, a nossa Constituição, ela quer levar o nosso país a caminhar para que em um futuro todos possam ter a sua propriedade, possam ter a sua casa, possam ter aquele lugar que possa se chamar de lar, numa forma mais bonita de falar. Então, também é um direito que vai sendo desenvolvido. É garantida a propriedade, ou seja, a pessoa que quer ter uma propriedade, é garantido isso a ela. Ela vai ter todas as Hoje em dia a gente tem vários auxílios, né, junto com a Caixa Econômica Federal, para a pessoa conseguir o sonho da casa própria, né? É uma ideia que já vem dessas garantias. A propriedade atenderá à sua função social. Aqui, quando esse inciso fala que a propriedade atenderá à sua função social, ele está dizendo que vamos jogar aqui para propriedades rurais. Uma propriedade rural, ela não pode, se você comprar ela, ela ficar abandonada ali sem exercer a sua função. O que que uma propriedade rural dá a entender para a maioria da população? Que ela vai desenvolver alguma atividade agrária ou agropecuária. Ou seja, se você tem uma propriedade desses feitios, você tem que desenvolver essa atividade. Ou seja, essa função social se fosse uma atividade agrária, de prover alimentos. Então, é isso que é a função social da propriedade. Toda propriedade tem uma função. Uma casa tem uma função de moradia. Uma fazenda, o próprio nome fazenda, a gente já submete ela a algum ramo rural, algum ramo de plantação, algum ramo agropecuário, de criação de animais. Então, ela tem que atender a essa função, a função de ser um lar, a função de prover alimentos, a função de
se for um prédio, de exercer uma atividade econômica e por aí vai. É essa que é a função social, ela tem que atender a essa função. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. O que que é isso? Deixa eu achar as palavras certas para explicar. Ninguém pode ser retirado da sua casa, salvo em alguns casos. A lei estabelecerá procedimentos para desapropriação. Ou seja, se há um local, vou pensar aqui em terreno que é muito mais fácil. Se há um terreno em um determinado município e aquele terreno a prefeitura entende que é necessário para ela poder construir uma estrada que vai passar ali e que vai ajudar a mobilidade urbana. E só tem aquele terreno, só tem aquele lugar ali para fazer isso. Só que esse terreno pertence a alguém. E essa pessoa, por exemplo, não quer vender. Ela será obrigada a vender, claro, dentro de indenização prévia, ressalvados alguns casos, né? Existem casos para isso, a Constituição fala de casos para isso. Mais para frente do curso vocês vão aprender que casos são isso. Isso é muito mais ligado ao direito administrativo, né? Que é o direito público administrativo, o direito de administração das normas estatais. E por essa necessidade, ou seja, eu posso comprar não, o Estado, o município, o Estado, a União pode comprar essa determinado local por essa necessidade, ou seja, acontece essa desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Então, o município, o local, ele pode vir a comprar isso, ou seja, aquele terreno está vazio e ninguém está utilizando, mas o dono não quer vender. Ele será obrigado a vender por essa necessidade, por essa utilidade pública de ter que se construir uma estrada ali. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização anterior, se houver dano. Se tiver um determinado perigo público e haja necessidade de se usar a propriedade de alguém, o Estado ele pode usar essa propriedade, claro, pagando a pessoa, indenizando a pessoa logo depois, mas ele tem esse direito de se utilizar. Ou seja, aqui a gente encontra um direito propriamente para o Estado. É uma garantia, porque se é um perigo iminente público, é uma garantia para toda uma sociedade também. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Aqui é mais um direito de proteção à família, ou seja, propriedades rurais que a família desenvolve ali a sua colheita, desenvolve ali a sua plantação, ela não será objeto de penhora, de penhora decorrentes da sua atividade produtiva. Ou, por exemplo, uma família que produz alimentos que vende na feira, tomate, alface, só que ali estava tendo uma seca e eles. Não, uma seca. Eles precisaram comprar adubo, por exemplo. Só que ficou essa dívida. Essa propriedade não pode ser vendida, essa propriedade não pode ser penhorada para pagar essa dívida, porque essa dívida se correlaciona com a produção deles, ou seja, era necessário. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei lhes fixar. Ou seja, qualquer atividade, qualquer filmagem, gravação, qualquer material de produção intelectual que eu criar é direito exclusivo meu e eles podem ser transmissíveis para os meus herdeiros, mas esse direito de utilização pertence exclusivamente à pessoa, ou seja, aquele que o criou, aquele que filma, por aí vai. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Ou seja, pode ter. Isso aqui é mais uma garantia de que pode ser filmada a pessoa, pode acontecer essa gravação, pode acontecer isso tanto nos esportes quanto em qualquer outros meios. O direito de fiscalizar do aproveitamento econômico das obras que criaram ou de que se participaram os criadores, aos intérpretes, aos respectivos representantes sindicais e associativos.
Ou seja, cabe àquelas pessoas que participam daquele meio de filmagem, de produção, essa fiscalização. É um inciso muito grande. Agora eu vou ler ele mais rapidinho, porque eu achei que eu ia fazer até uma revisão, uma monitoria mais tranquila, mas eu não tinha nem pensado no tamanho que esse inciso é. Esse artigo é, no caso, né? A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. Qualquer pessoa que criar alguma coisa que seja tecnologia, a lei assegura os primeiros tempos, aqui não fala de um tempo específico, mas segura para proteger essa criação, para proteger essas marcas, ou seja, aqui é um direito mais relacionado ao direito empresarial, que protege essas marcas, essas criações tecnológicas e tudo que é desenvolvido por empresas. Os nomes das empresas também, os signos, são todos protegidos pela lei. É garantido o direito à herança, a sucessão de bens, aqui já mais se relaciona com o direito sucessório, bens que estão no nosso país. Os bens que estão no nosso país, eles vão ser divididos, mas beneficiando os brasileiros que aqui vivem. Ou seja, mesmo que a pessoa que seja falecida seja do estrangeiro, se os bens estão aqui, é competência da jurisdição, da lei brasileira para fazer essa divisão. O Estado proverá na forma da lei de defesa do consumidor, aqui, direito do consumidor. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Aqui é a liberdade que a gente tem de poder acessar os processos, salvo aqueles que são de segredo de justiça. Esse segredo de justiça não é um segredo, o Estado quer esconder alguma coisa da gente. Não. É um segredo para proteger as partes daquele processo. É muito comum a gente ver isso em direito de família. Porque se aconteceu uma traição, se aconteceu ali dentro alguma coisa que macule a honra, macule a moral dessa pessoa, a gente não precisa transmitir isso. Então, por isso, esse segredo de justiça. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. A lei. Aqui são formas que a lei permite que a gente acesse sem a necessidade de pagar por nenhum desses certidões, petições que a gente pode pedir para os poderes. É mais a gratuidade para a gente poder acessar a justiça com mais facilidade. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, tudo que ameaçar, tudo que lesionar o direito a alguém, o judiciário irá fazer essa fiscalização. Ou seja, nenhuma lei pode colocar ali que aquilo não será julgado pelo Poder Judiciário. É exatamente isso que isso quer dizer. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ou seja, nenhuma lei vai colocar no seu texto dissertativo, na sua redação, qualquer coisa que macule esse direito que já foi adquirido, ou seja, um direito já adquirido, uma lei não pode retroagir e retirar esse direito do seu cidadão. Isso não acontece. Não haverá juiz ou tribunal de exceção, ou seja, todos são iguais perante o Poder Judiciário, não há esse tribunal de exceção para favorecer uma parte à outra. É reconhecido a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. O júri, como a gente sabe, dentro do processo penal, para crimes contra a vida, é assegurado até nos termos dessa Constituição. Aqui, os princípios do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos desta lei. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos,
por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitem. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Esse inciso mostra para a gente muito explicitamente o que a lei queria buscar depois do que aconteceu com a gente durante a ditadura militar, quando houve o golpe militar em 64, que esse inciso mostra que o Estado já coloca isso como crime, é um crime, constitui um crime inafiançável e imprescritível. Você agir contra essas leis, você formar grupos, sejam civis ou militares, para ir contra essa ordem democrática do Estado. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, apenas a pessoa que cometeu o ato ilícito, apenas a pessoa que cometeu o crime, a pena só servirá para ela que cometeu, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos dessa lei, estendida aos sucessores. Vocês vão aprender isso em processo civil, mas propriamente dito na parte de execução desse processo civil, que dependendo da dívida, ela pode se estender aos herdeiros, dentro do limite do patrimônio que foi transferido, ou seja, da herança que eu ganhei. Se a minha mãe, por exemplo, fica com uma dívida de 10 mil reais e ela vem a falecimento, essa dívida pode ser cobrada de mim. Só que a minha mãe só me deixou de herança 5 mil. Então será cobrado de mim para pagar essa dívida só esses 5 mil da herança. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Aqui é de direito penal também: privação e restrição de liberdade, a perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Penas que não podem ter de modo algum no nosso país, não apenas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis. A pena será Aqui já é uma individualização da pena para que ela possa ser cumprida apropriadamente, porque em determinadas situações, colocar pessoas de idade ou sexo diferenciados pode vir a prejudicar esses estabelecimentos. Então, para manter a ordem e a segurança, a gente tem também esses incisos que falam sobre isso. É assegurado aos presos respeito da integridade física e moral, a direito das detentas a poderem cuidar de seus filhos durante o período de amamentação, um direito garantido para a criança, porque ela tem essa garantia. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum. Direito internacional, um direito internacional nosso, nenhum brasileiro poderá ser banido do seu país, nenhum brasileiro nato. Eu que nasci no Brasil não posso ser banido do meu país por hipótese alguma. Os naturalizados são aquelas pessoas que vêm de outros países e acabam se naturalizando dentro do país. Em alguns casos apenas, elas podem ser extraditados para o seu país de origem, mas o brasileiro nato nunca. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Ninguém será processado, ser sentenciamento, senão pela autoridade competente. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Bastante coisa. A gente tá acabando já essa parte. Vamos lá. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Garantias do direito processual, em que todos podem, se você for acusado de cometer alguma coisa, você tem esse contraditório, essa ampla defesa para se defender. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, ninguém é criminoso sem o trânsito em julgado, ou seja, sem a sentença, sem a afirmação definitiva de que aquele crime, de que aquela pessoa é culpada por isso. Possivelmente identificado, não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aqui eu vou passar um pouco mais rapidinho, só ler mesmo para a gente ter matado esse artigo,
Mas é muito aqui tá falando muito de processo penal e processo civil. Então, mais para frente, vocês vão voltar nesses artigos, vocês vão voltar nesses incisos e vão entender isso completamente. Porque é uma coisa recorrente a gente ter que voltar muitas vezes em vários incisos, em vários artigos da Constituição Federal. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transação militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calados, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a de propositário infiel. Considerar-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por liberdade ou abuso de poder. Tá, prestar assistência. Aqui eu não vou terminar de ler, até porque vai ficar cansativo para vocês, né? Também. E porque aqui vai falando muito das partes de processo penal, muitas garantias, leis, incisos que são referentes ao processo penal. E ainda tem algumas coisinhas que eu quero para a gente ler mesmo, para a gente poder. Alguns pontos que eu quero reafirmar com vocês aqui, então eu vou pular essas leituras dos incisos, só para a gente ler mais umas coisinhas aqui da Constituição e finalizar por hoje. Vamos lá. Aqui, nesse parágrafo primeiro, ele fala: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, qualquer lei, qualquer norma que surja, que defenda, que defina um direito fundamental, ela vai ser aplicada imediatamente. Não há aquele vacate, aquele tempo para ela ser aplicada. Não, ela é aplicada imediatamente. As suas aplicações são rápidas, são imediatas. E depois eu separei para a gente ler também esse daqui, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 por 3 dos 5 votos, respectivamente. Tá, essa parte não é muito importante. Os tratados internacionais que forem aprovados dentro desse Congresso Nacional, ou seja, que tiverem essa adesão do poder legislativo, do tiver essa adesão do poder da autoridade brasileira, da nossa autoridade brasileira dentro desse quesito, aqui essa segunda parte, essa parte ele vai falando exatamente do processo que tem que se passar para uma lei chegar. Mas esse tratado internacional que chegar e for reconhecido pela autoridade brasileira, ele será equivalente a uma emenda constitucional. Ou seja, tem diversas leis, tratados internacionais que passaram por essa aprovação, passaram por essa adesão, mas que não estão no corpo da Constituição, mas são tratados como emendas constitucionais. Por quê? Porque eles versam sobre direitos humanos também. Eles dissertam e falam sobre esses direitos fundamentais do Brasil, esses direitos fundamentais da pessoa humana. E aqui, para finalizar, eu vou falar para vocês desse pedacinho. Aqui o professor Antônio tinha feito esse quadrinho que eu achei muito bom para a gente entender aquele tempo que no começo aqui da minha fala eu comecei falando para vocês. Os direitos e garantias fundamentais, eles são construídos ao longo do tempo. Ou seja, eles não são algo que imediatamente na nossa história a gente criou. Não.
A partir, ele foi criado lentamente, a gente foi se percebendo, ele se fortaleceu com o cristianismo, e aqui a gente tem diversas gerações. A primeira geração falando do direito à vida, liberdade, locomoção. Uma segunda geração que fala sobre direito econômico, social. Uma terceira geração que fala sobre o direito à solidariedade, à fraternidade, que fala sobre paz, sobre meio ambiente, que também é um direito fundamental, se a gente tem aquele meio ambiente protegido para a gente poder desenvolver a nossa vida com qualidade. E agora a gente caminha para uma quarta geração, essa geração que fala do homem junto com a tecnologia, ou seja, o homem foi feita uma emenda há algum tempo atrás na Constituição Federal, no último inciso, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. É muito recente, 2022, uma emenda constitucional que colocou a mais, um inciso a mais no artigo 5º, que fala sobre esse direito de proteção de dados no meio digital, que fala sobre essa garantia. Tudo isso porque a gente começa a ter essas mudanças sociais. Então, aqui a gente está caminhando, a gente está se percebendo essa criação de novos direitos. Esses direitos de ser protegido seus dados dentro da internet, também garantidos na Constituição. A LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, vem com essa nova geração acompanhando esse inciso também. A lei de LGPD ela foi criada mais ou menos junto com esse inciso, com essa emenda constitucional, porque a gente caminha nesse mesmo período. Então, essas são as gerações. Aqui é um quadrinho muito bom para se perceber que esses direitos eles vão sendo criados, eles vão sendo consolidados, tanto pela época histórica, quanto também pela sociedade que aqui está. Ou seja, eles vão caminhando e se solidificando ao longo do tempo. E esse último quadrinho, eu vou mostrar só ele para a gente finalizar por aqui. O direito fundamental ele vai abrangendo esses diversos tópicos, ou seja, direitos individuais coletivos, sociais, de nacionalidade, políticos e de partidos políticos. Aqui no artigo 6 a gente tem dos direitos sociais, mais um capítulo que a gente vai falando. Mais para baixo a gente vai ter da nacionalidade, mais um direito e garantia, mais um direito fundamental de nacionalidade, o direito social, dos direitos políticos, dos direitos dos partidos políticos, e assim, aí depois que a gente parte para um terceiro título, que é a organização do nosso Estado. Então, fechando aqui, a gente viu aqui, né, dos princípios fundamentais no título 1, que são esses primeiros princípios formados por esses 4 artigos. Princípios são os princípios, a base que vai criar as outras leis, que vai nos ajudar a criar aqui garantias e direitos fundamentais, garantias e direitos fundamentais do cidadão, do Estado, e aqui diversos capítulos dos direitos e deveres individuais, dos direitos políticos, sociais. Então é isso que a gente abrangeu falando com essa fala dos direitos fundamentais. Todos esses direitos, todos esses deveres nos são garantidos, que formam a nossa Constituição Federal, que formam o nosso país. E é importante a gente entender isso. Eu quero terminar hoje com essa fala de a importância de entender isso, a importância de ler esses artigos, de entender como que a Constituição dividiu tudo isso. É porque toda lei, tudo que a gente for, toda interpretação vai ter que seguir a ordem da Constituição. Ou seja, sempre que uma lei, a gente conhece, a gente sabe que as leis, elas não conseguem falar sobre tudo, elas não conseguem proteger tudo, e às vezes uma lei, a escrita dela, a redação dela não é muito específica. Então a gente precisa de uma interpretação para poder colocar aquele texto, aquela redação da lei dentro daquele caso da sociedade. E como que a gente faz essa interpretação? A gente faz essa interpretação seguindo esses princípios. A gente interpreta junto com esses princípios. Então, entender a Constituição é muito necessário porque muitas das redações das leis elas não vão conseguir abranger tudo que ela deveria abranger. E a gente entender
entender esses princípios, a gente ter isso, a gente consegue interpretar qualquer lei, qualquer norma. Porque a Constituição é a lei máxima, a lei principal do nosso país, do nosso ordenamento jurídico. Então, é a partir dela que a gente constrói toda outra. Então, se há falta de uma interpretação, se a gente precisa de uma interpretação a mais, a gente vai usar esses princípios constitucionais. Entender o direito constitucional é muito importante. Por isso mesmo que eu dou uma monitoria de direito constitucional, eu gosto muito de direito constitucional, eu acho a nossa Constituição um texto de redação, um texto de lei muito bem escrito, com uma beleza assim, em proteger e buscar proteger o seu cidadão muito forte. Então, eu gostaria de terminar aqui falando que é importante vocês lerem, principalmente esses primeiros cinco artigos, que são muito importantes, que é o dos princípios fundamentais, que formam os princípios da nossa República, que falam que o nosso Estado falam aqui esses fundamentos dos nossos Estados, e o artigo 5º, que tem os direitos e as garantias, os deveres e as garantias dos cidadãos brasileiros. Então, é muito importante a gente ter muito isso na cabeça, a gente saber, já olhar de cara e falar, isso aqui porque é isso aqui de tal coisa referente à Constituição. Porque muitas vezes a gente vai precisar mesmo dessa interpretação a mais em diversos outros códigos, em diversas outras leis, e tudo isso será baseado na Constituição, principalmente nesses primeiros dois títulos da Constituição, que é dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias. Então, por aqui eu vou encerrando. Muito obrigado por hoje, que vocês tenham uma ótima tarde. Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode perguntar. E tenham uma ótima semana.